2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Até aqui a palavra do Senhor, vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, nós agradecemos por Tua palavra, pela liberdade que temos de lê-la, Senhor Deus, mas para que de fato venhamos a aprender, precisamos que o Senhor nesse momento fale conosco. Portanto, suplicamos a Ti, ó Pai, que o Teu Santo Espírito nos dê um entendimento, abra nossos corações, ó Pai, e que por intermédio da Tua palavra o Senhor nos santifique, edifique a Tua igreja para a Tua glória, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o nosso tema é consolados por Deus para consolarmos uns aos outros. Consolar ou confortar, tá? Eu vou usar aqui de maneira intercambiável. Essas duas palavras têm a mesma ideia. Confortados por Deus para consolarmos uns aos outros. E já que eu vou falar aqui de uns aos outros, de confortar uns aos outros, eu preciso, antes de mais nada, deixar uma coisa clara para vocês, tá? Consolar no sentido bíblico não é nós bajularmos uns aos outros com palavras vazias, meus irmãos, com chavões motivacionais, coisas do tipo, olha, no final vai dar tudo certo. Muitas vezes, quando você não tem o que falar, você não sabe o que dizer para alguém que está passando por alguma dificuldade, por alguma tribulação, aí você de repente manda uma pérola assim, olha, se você tiver força de vontade, você vai sair dessa situação. Quem acredita sempre alcança, tem até música, né? Não, meus irmãos, ao nos encorajarmos biblicamente, Deus sempre deve estar no centro de tudo o que nós dissermos. E é isso que o texto de hoje nos ensina. O apóstolo Paulo, que escreveu essa carta aqui, à igreja em Corinto, era um homem que já tinha passado por muitas tribulações, não é verdade? Inclusive, nessa segunda carta aos Coríntios, ele conta um pouco dos sofrimentos que ele já passou, e isso nos mostra que ele mesmo carecia de conforto. E ele foi alvo do conforto divino, porque ele sofreu. Olha só, no próprio capítulo 1, se você for um pouco mais adiante, aí no verso 8, está escrito assim, ó, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi, olha só, acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E mais à frente, lá no capítulo 7, versos 5 e 6, ele diz assim, ó, contando, né? Porque, chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Lutas por fora, temores por dentro. Porém, Deus que, olha só agora, porém Deus que conforta os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. Então, esse homem viveu de tudo, sofreu de tudo. Né? A gente sabe, em outras ocasiões, quando ele conta, foi chegado por vara, em naufrágio, né? É esse tipo de coisa que ele já passou por causa do nome do Senhor, por causa do Evangelho. Mas é interessante porque ele fala que ele foi consolado, e aliás aqui, né, porque chegou um irmão na fé lá naquela ocasião, Tito chegou, isso foi conforto de Deus para ele. Então nessa passagem, meus irmãos, que nós vamos estudar essa noite, Paulo nos ensina justamente sobre esse conforto que nós recebemos de Deus, e que a partir disso nós devemos transmitir isso a outros irmãos que porventura também estejam sofrendo. Ó, tem 2 visitantes primeira vez ali, não sei se elas avisaram quando. Sejam bem-vindas, viu?
esse conforto, irmãos, que nós recebemos de Deus e nós devemos transmitir ao próximo. Mas é interessante porque observe aí no verso 3 como começa. Antes de falarmos sobre o que Deus faz, e a gente vai falar que Deus é aquele Deus que conforta, nós precisamos entender quem Ele é. E é assim que Paulo começa nessa epístola, falando quem Deus é, e esse é o nosso primeiro ponto. Paulo reconhece quem Deus é. Quem é esse Deus confortador, consolador? Primeiro, Ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, verso 3. E como isso nos aproxima de Deus, irmãos? Porque Cristo, diz a palavra, é o primogênito entre muitos irmãos, dos quais nós fazemos parte, ou melhor, os quais somos nós, o Deus encarnado, o Filho do Deus vivo, é o primogênito. Ele é o nosso Senhor, Jesus, mas o primogênito entre muitos irmãos. E agora, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é o Pai também de todo aquele que crê. Nós temos um Pai poderoso, meus irmãos, e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, certamente é, por si só, um conforto para as almas cansadas e atribuladas. Uma criança que não tem um centavo no bolso, ela vai se sentir muito rica se tiver um pai próspero, não é verdade? Ainda que ela mesma não tenha nada dela, mas o pai dela é rico, então ela vai se sentir o quê? Muito rica. E assim somos nós. Nós podemos estar na pior situação possível, que traga angústia, dor, sofrimento. Pode ser o que for, irmão, mas nós sabemos que temos um Pai, e saber disso nos conforta, porque Ele não é um Pai que falha como os pais terrenos. Ele é um Pai que, além de todo poderoso, é perfeito, imutável, infinito, imortal, onipotente, onipresente, onisciente. Saber que nós temos esse Pai e, segundo o texto, rico em misericórdias. Riquíssimo em misericórdias. Saber que nós temos esse Pai, por si só, deve nos confortar. Então, a primeira coisa, nós vimos que Ele é o Pai do Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa é que Ele é o Pai de misericórdia. Ainda no verso 3. E repare, irmão, que misericórdia aqui não é apenas naquele sentido mais comum que nós tratamos, de não receber o julgamento que nós merecíamos. Misericórdia aqui tem a ver com uma simpatia desse Pai pelos nossos sofrimentos. Todas as misericórdias que há, desde aquelas que a gente nem se lembra, o ar que nós respiramos, poderia cessar, Deus faz assim, acabou. O sol que emana o seu calor e que transmite a sua luz, as chuvas que regam a terra, fruto da bondade, da misericórdia de Deus. Então, todas as misericórdias que chegam ao povo de Deus, elas vêm diretamente de onde? Do trono do Pai. São geradas lá. É Ele quem nos dá o pão para comer e a roupa para vestir. E aí nós ficamos contentes, satisfeitos em ver a mão de Deus em todas essas coisas. Além de falar daquilo que é mais sublime, as misericórdias celestiais, eternas, aquelas que são capazes de satisfazer as necessidades das nossas almas, que preenchem as nossas almas. E eu estou falando aqui do amor do Senhor Jesus Cristo. Aquele amor que é derramado pelo seu Espírito em nossos corações abundantemente, como Paulo escreve lá em Romanos 5, Romanos 5, verso 5, vem direto do trono de Deus, através do seu Espírito. Então, meu irmão, nós já vimos aqui que Ele é o Pai, e é um Pai de misericórdias. Você não pode ir até Ele em busca da misericórdia que você precisa? Porque, repare, elas são inesgotáveis, elas se renovam a cada manhã.
Então, se você está esgotado das lutas que você precisa enfrentar diariamente, você não pode ir até o trono, até o todo misericordioso e pedir. Será que você tem feito isso? Porque Ele é a fonte, irmão, vá até Ele. E aí o texto continua ainda no verso 3, e aí é a terceira coisa, sobre Deus que nós vemos aqui. A gente ainda está vendo quem Ele é, e a terceira coisa que o apóstolo diz é que Ele é o Deus de toda a consolação. Esse é o terceiro título, vamos dizer assim, que Paulo aplica a Deus. Isso deve assegurar a nós o mais profundo conforto. O que quer que seja necessário para você suportar, para você atravessar, para você viver em meio à adversidade, Deus tem. Porque o texto diz que Ele é o Deus de toda consolação. E Deus é infinito. Então é sem fim, não acaba. Tudo o que você precisa fazer, irmão, é pedir e confiar que Ele derramará esse conforto na justa medida que você necessita. Nem mais, nem menos. Porque Ele é o Deus de toda consolação. Não é de alguma consolação. Não é difícil para Ele. Ele não precisa se esforçar. Ele não precisa pensar e ter alguma ideia. Tudo reside nele. Todo tipo de conforto que já, se você precisar, de toda a forma que Deus já confortou toda a humanidade, todos os crentes que já existiram, Ele tem isso aí em estoque, de sobra, não acaba, não tem fim. Não importa, irmão, se é na doença física, na doença mental, no desemprego, no filho desviado da igreja, na crise, no casamento, não importa o que seja, o Deus de toda consolação tratará a sua ferida de acordo com a sua necessidade, conforme o conselho soberano da sua vontade. Sua dele, tá? Não é sua, tua não, dele. Lembre-se, Ele sabe o que você precisa. Ele te conhece melhor do que você. Ele é o Pai. Ele sonda os corações. Porque às vezes parece que Deus não responde às nossas orações, não é verdade? Só que é o seguinte, irmão, até o não de Deus é conforto, é bondade para nós. Porque Ele é o Deus que faz o quê? Faz todas as coisas cooperarem para o nosso bem. Romanos 8, 28. E não é à toa que o apóstolo Paulo inicia a sua carta aos Coríntios com uma palavra de exaltação. Porque o verso 3 começa assim: bendito, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. E como fazer diferente diante de tanta grandeza? Diante de tanta misericórdia, tanto conforto, tanta graça, tanta bondade, como, independentemente das circunstâncias, não exaltar bendito Deus? Então, de início, o apóstolo já nos ensina o seguinte: não importam as circunstâncias em que nos encontramos, e saiba, dificilmente alguém vai passar por dificuldades como aquele homem viveu. Mas ainda que cheguemos àquele ponto, ou até mais, não importa, porque nós sempre devemos olhar para onde? Ou melhor, para quem? Para Deus. Olha como começa, olhando para Deus, para quem Ele é, Pai, cheio de misericórdia, o Deus da consolação, de todo o conforto. E olhando para Ele, nós já expressamos a gratidão, o louvor. Isso, o fato do apóstolo fazer isso aqui, lembra? Guarda aí as passagens que a gente leu na introdução sobre sofrimentos que ele viveu. Mas o fato de, mesmo passando por isso tudo, sendo alvo da misericórdia, do conforto de Deus, ele começar a sua carta com uma palavra de exaltação, bem dizendo o Senhor, mostra que de fato ele não foi esmagado, não foi vencido pelas circunstâncias, por mais terríveis que pudessem ser. Então, primeiro nós vimos isso, quem Deus é. Segundo ponto agora, meus irmãos, o que Ele faz? Isso a gente encontra no verso 4.
É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, pastor, espera aí, eu estou entendendo isso direito? Porque Ele é o Deus de toda, toda a consolação, verso 3. Ele é o Deus de toda a consolação e Ele nos conforta em toda a tribulação. Nada foge ao seu alcance. Ele não guarda para Ele, não fica armazenado num depósito. Ele comunica aos seus filhos em Cristo. Isso é uma realidade, irmão. Se apropria disso. Ele é a fonte. E não busque conforto em nenhum outro lugar, tá? Não busque, irmão, porque você só vai se afundar. O que pode se comparar a esse Deus? Para cuidar das suas criaturas. Foi Ele que criou, é criada a sua imagem e semelhança. Ele sonda os corações. Será que existe outra maneira de você atravessar o vale? De você atravessar o deserto? Porque muitas vezes homens e mulheres procuram chorar as suas mágoas e buscar conforto na bebida, na devassidão. Ontem, quando bateram no meu carro, foi porque na estrada um carro parou para entrar numa rua ali, Timbó sentido Indaial, que tem ali coisa de prostituição, esse tipo de coisa. Ainda causou, o cara entrou ali, fazer sei lá o que, ainda causou um acidente na estrada. Mas você não vai encontrar satisfação nessas coisas. Na jogatina, nas betes, na comida ou em qualquer outra coisa que se possa nomear, que você pense que talvez vá ocupar a sua mente. Sabe, hoje eu mereço, tá difícil, não estou aguentando, olha, eu acho que eu mereço aquela pizza, sei lá. Eu falava muito isso aí, minha esposa brigou tanto comigo, que você não merece nada, você é um pecador desgraçado, você tem a graça. Paulo falou, Deus falou para ele, a minha graça te basta, e nunca mais eu falei, eu mereço nada. Qualquer coisa que você acha que vai te fazer esquecer o seu sofrimento, não vai, irmão. Porque o efeito dessas coisas é passageiro, a traça corrói, a ferrugem corrói. E aí, essas pessoas que buscam conforto em qualquer outra fonte que não o Senhor Deus, elas vão depois entrar num estado ainda de maior miséria, maior degradação. Então, o que quer que exista no mundo, que os homens chamem de conforto, se você não pode ter certeza que é enviado por Deus, não permita que entre na sua vida. Até porque tudo que há no mundo foi criado, Você tem acesso ao Criador. Você vai substituir o Criador pelo quê, irmão? Não tem substituto. Não é a criatura que fornece conforto. Somente o Criador fornece. E Ele te conhece, como eu já disse 3 vezes, melhor do que você mesmo. É claro, o conforto pode vir a nós através das criaturas, como aconteceu no caso de Paulo, que a gente leu. Tito chegou e ele foi confortado. Mas lembre-se do seguinte: é trazido em nome de Deus e sempre virá de Deus em última análise. Ele é a fonte, Ele é o fornecedor. E aí Paulo aqui então falou da consolação que é dirigida a nós. Se aproprie disso, irmão. Se aproprie disso. Mergulhe nessas verdades. Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. O meu sogro, reverendo André, Reverendo André Joyce, vocês o conheceram, ele esteve visitando aqui. Ele sempre dizia um ditado assim, que não é dele, outro dizia, eu já não sei quem que falava. Estou dando crédito para ele, ele dava para de quem ele ouvia, Que a nossa vida é mais ou menos assim. Você já deve ter ouvido, um ditado bem comum.
Ou você está entrando num problema, ou você está vivendo o problema, ou você está saindo do problema. Não é mais ou menos isso, Raquel? Ok. E aí? Como você vai viver em meio a essas adversidades? Busque o Senhor, conte com o conforto de Deus. E lembrando que o texto diz, olha, é em toda a nossa tribulação. Toda ela. Não tem exceção. Reflita um pouco. Como você chegou até aqui? Eu digo, nesse momento da sua vida, como você chegou até aqui? Você chegou sozinho? Teria você chegado a essa altura da sua vida pelas suas próprias pernas? Olhe para a sua vida, irmão, para tudo que você já passou, o que você já sofreu. Eu tenho certeza de que no registro de todas as tribulações que você já passou, há também o registro da ajuda de Deus em te confortar no seu sofrimento. Caso contrário, você não teria chegado até aqui. Só que Paulo fala no presente, nós podemos declarar como Paulo aqui, ele nos conforta agora, hoje. Busque isso, irmão. Clame ao Senhor, confie nele. Inclusive o Davi fala, no Salmo 55, 22. Olha só, não precisa abrir, tá? Confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Então, segundo ponto, o que ele faz? Ele nos conforta em toda a tribulação. Não pense você que seu problema é maior do que o seu Deus. É toda a tribulação. Terceiro ponto, então, o que nós devemos fazer? À luz disso tudo, terceiro ponto, consolando uns aos outros. E nós fazemos isso com o mesmo conforto que recebemos de Deus. Observe ainda aí no verso 4. A gente viu, ele nos conforta em toda a nossa tribulação. Olha a continuação. Tem um propósito isso. Esse conforto de Deus, pelo menos um dos objetivos dele, nós temos aqui declarado claramente. Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. E como você vai consolar? Com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Então, por que Deus coloca problemas sobre o seu povo e depois os conforta? É para que eles possam confortar outras pessoas. Não é em vão. E você, para pronunciar a promessa ao aflito, você precisa ter conhecido a preciosidade do cuidado divino. Na sua própria hora de provação, quando você estava lá no vale, no deserto, o Espírito Santo, irmãos, o Consolador, levará o seu conforto aos aflitos através de homens e mulheres que foram alcançados por esse conforto. Homens e mulheres que confortam uns aos outros, portanto, são forjados para isso. Eles são preparados para isso. Eles passam pela fornalha. Eles são consolados. Então, qual é o resultado? Eles estão aptos. Agora eles estão prontos para abençoar a vida de outras pessoas, sendo canal das bênçãos de Deus. São os uns aos outros do Novo Testamento. Amar uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, suportar uns aos outros. E aqui a gente está aprendendo o quê? Confortar uns aos outros. E a gente está aprendendo no processo para chegar a esse ponto. E o processo é o seguinte: Deus é quem nos habilita. E como Ele nos habilita? Quando a gente passa pela fornalha, Ele nos prepara, Ele nos conforta. Há passagens, inclusive, lá em 1 Tessalonicenses, que Deus ordena, meus irmãos,
Consolai uns aos outros, é um verbo no imperativo que o apóstolo Paulo escreve. 1 Tessalonicenses 4:18, depois 5:11, 2 Coríntios 13, capítulo 11, aparece a mesma coisa. É uma ordem, você confortar o teu irmão no momento de tribulação dele, é uma ordem, uma ordenança evangélica do Novo Testamento. Só que é o seguinte, Deus graciosamente nos habilita a fazer aquilo que Ele nos ordenou. Ele nos prepara para isso. E é claro, você não precisa passar exatamente pela mesma situação que o teu próximo. Mas o que você precisa ter experimentado? O conforto divino. Independentemente da circunstância. Então, sabe aquela frase clássica, tá? Clássica. A pessoa está passando dificuldade, você tenta conversar com ela, ela fala assim, olha, com todo respeito, você não pode me confortar? Você não sabe o que eu estou passando, só eu sei. É verdade, mas eu posso te confortar, porque eu não dependo de ter passado pela mesma coisa. Eu dependo de ter sofrido e Deus ter me confortado. Eu dependo de conhecer a palavra, conhecer as promessas de Deus. É isso que eu vou declarar. Não é o que eu acho, não é o que eu penso. É inegável, meus irmãos, obviamente, que existe algo especial quando nós podemos consolar um irmão que passa exatamente pelo que nós já passamos. Não negamos isso. Nós podemos dizer, olha, eu já estive nessa situação. Eu vou contar exatamente como Deus cuidou de mim e como Ele vai cuidar de você. Mas ainda assim, isso não é o mais importante. O mais importante não é passar pela mesma coisa, porque o que nos habilita é Deus nos confortar. Porque o texto diz assim, ó, Ele nos conforta em toda tribulação, ok. Preste atenção, para podermos consolar os que estiverem na mesma situação, é o que está escrito aí na tua Bíblia, irmão? Não, né? Para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Qualquer angústia. Até porque tanto não depende de passar exatamente, porque nós percebemos que nem todos aqueles que têm um desejo de confortar alguém têm poder para isso. Vocês se lembram dos amigos de Jó? O que Jó falou sobre eles? Vocês todos são consoladores molestos. É tipo assim, eles foram teoricamente para confortar Jó, mas só machucaram Jó, abriram as suas feridas, jogaram sal grosso lá nos seus machucados, metaforicamente falando. Então, um conselheiro, vamos dizer assim, um consolador capaz, não deve conhecer só as provações, mas principalmente as promessas de Deus para os angustiados. E todas elas estão aqui, meus irmãos, no livro sagrado, na Escritura. Todas elas estão na Bíblia. Então, conforte usando a palavra de Deus, porque certamente foi assim que Deus trabalhou na sua vida. Porque a Bíblia é suficiente, irmãos. Os amigos de Jó só mexeram lá nas suas feridas, trouxeram mais dor, mais sofrimento, é isso que nós queremos? Não. Então, irmão e irmã, não desperdice o sofrimento que você já passou. Deus derramou a sua misericórdia, a sua consolação sobre você. E agora você está habilitado para ser instrumento de Deus e confortar outros irmãos. E repare no seguinte, isso é muito interessante. Talvez esse não tenha sido o único propósito da sua tribulação, mas certamente um dos propósitos de você passar pelo que for, é você estar preparado para abençoar alguém. Sabe aquela história, né? Acontece uma tragédia. Aí a gente tem aquela tendência, aí tem até aquelas frases comuns na igreja. Não, não quero, o importante não é saber o porquê, o para quê. Eu nunca entendi isso, para mim é tudo a mesma coisa, entendeu? Não faz sentido para mim isso. Deus não é obrigado a te dar resposta nenhuma, mas graciosamente na sua palavra, pelo menos uma coisa a gente pode dizer com certeza absoluta, que quando você sofre, pelo menos um propósito a gente sabe.
é para, uma vez confortado por Deus, você ser canal desse mesmo conforto que você recebeu para outra pessoa. Porque o texto diz o seguinte, olha lá no verso 4. Finalzinho do verso 4. Nós vamos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Repare bem, com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus. Não é você que faz e acontece, não. Você não vai virar um super crente. É Deus através de você, irmão, agindo em outros. Então, faça isso, irmão. Não desperdice o sofrimento que talvez você já tenha passado. As bênçãos de Deus derramadas sobre a sua vida nessa circunstância, seja ela qual for. Ah, pastor, você não sabe. Eu não sei mesmo, Deus é que sabe. Lembre-se disso, irmão. Ou pode ter certeza, você vai ser cobrado pela sua omissão. Deus vai cobrar, irmão. Porque se você foi habilitado, você deve agir quando tiver oportunidade. Afinal de contas, a quem muito foi dado, muito será cobrado. Pasmem, inclusive as tribulações. Porque fez parte de um processo para te preparar para abençoar outra pessoa. Eu vou fazer uma oração, encerrando agora o sermão. Melhor, vamos fazer o seguinte, porque a gente vai se preparar agora para a Santa Ceia. Os irmãos podem ficar aí alguns instantes em oração silenciosa, um minutinho. Vamos fazer um momento de confissão de pecado. E que você possa fazer a sua oração, não, além de outras situações da sua vida, da sua semana, do seu dia de hoje, inclusive. Peça perdão também pelas vezes em que você buscou conforto em outras fontes, ou em que você deixou de abençoar alguém, mesmo já tendo sido objeto do conforto divino. Faça essa oração específica, tá? E depois eu vou quebrar, fazendo uma oração audível, e a gente estará pronto, nós estaremos prontos para o sacramento da Santa Ceia. Vamos orar. Soberano Deus, Pai amado, que desafio para nós, Senhor Deus, mas que conforto também a Tua palavra acima de tudo. Saber quem Tu és, aquilo que o Senhor faz, ó Pai, como o Senhor nos prepara para servirmos a Ti através do serviço ao nosso próximo, Senhor Deus. Ajuda-nos a buscar em Ti o conforto que precisamos, ó Pai, e ajuda-nos a comunicar isso aos nossos irmãos, quando estiverem também passando por dificuldades, ó Pai. Pedimos perdão, porque muitas vezes nos esquecemos de Ti, das Tuas promessas. Muitas vezes queremos resolver da nossa maneira, buscando até conforto em outras situações que há, que sempre serão insuficientes, Senhor Deus. Pedimos perdão quando não aproveitamos as oportunidades de abençoar o nosso próximo também, com o conforto que vem de Ti, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos cada vez mais próximos desse ideal, consolados por Ti e confortando uns aos outros, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos. Amém.